A paz de Cristo a todos os que assistem pela TV Atalaia através do YouTube e nos seguem nas redes sociais. Que nosso Pai Celestial possa abençoar a cada um dos telespectadores com a luz de sua palavra. O tema que estudaremos a partir de agora é a prostituta mãe montada numa besta escarlata e o retorno do oitavo rei. O texto base para nosso estudo está no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Para a compreensão da mensagem contida neste capítulo, analisaremos também o capítulo 13, que é a base da visão que apresenta a condenação da mulher vestida de escarlata, uma prostituta, e o mistério escrito em sua testa, que é a revelação do significado das 7 cabeças da besta que ela comanda, que são os 7 reis, e o retorno do oitavo rei. Para isso, leiamos então Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, verso 1. Nesta visão, um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças com as 7 pragas do juízo de Deus, afirma para o apóstolo João que apresentará a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as águas, sobre muitas águas. Ora, por que sobre as águas, se de fato ela está assentada sobre uma besta e no deserto, conforme nós verificaremos no versículo 3 mais adiante? Veja também que a Bíblia afirma aí que quem traz essa mensagem é um dos 7 anjos. Um dos 7 anjos que tem as taças com as pragas que serão derramadas no tempo do fim da história desse planeta. Logo, nós entendemos que esta profecia ela acontece exatamente no tempo do fim, porque o tempo em que acontece essa profecia, os anjos já estão preparados com as 7 taças na mão para derramar o juízo de Deus sobre a terra. Então, qualquer esforço para tentar lançar a interpretação dessa profecia em dias do passado, lá na história, lá no passado, é um equívoco. Veja que no capítulo 13, versículo 1, é exatamente porque o anjo está fazendo referência à origem desta visão, que está lá no capítulo 13 de Apocalipse, onde vê-se uma besta que emerge, que sai das águas, com as mesmas características da besta que está no Apocalipse 17, com 7 cabeças e 10 chifres. Leiamos então Apocalipse 13, 1, que diz assim, a primeira parte do verso diz assim: E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Veja que o anjo de Apocalipse 17, ele está trazendo à tona uma visão anterior que tinha mostrado a João do Apocalipse 13, onde ele mostrava que uma besta de 7 cabeças e 10 chifres emergia da água. Então ele está praticamente dizendo a João: João, nós vamos ver uma mulher assentada sobre muitas águas, igual àquela besta que eu te mostrei numa visão anterior. Basicamente é isso. Perceba ainda, toda revelação profética ela é gradual. Se nós analisarmos este quadro que está diante de nós agora, se voltarmos mais um pouco no tempo, veremos que Deus revela sua verdade de forma gradativa. Perceba com atenção como Deus fez até chegarmos à revelação completa e mais detalhada do Apocalipse 17. Em Daniel, no capítulo 2, Deus mostra em visão ao rei Nabucodonosor uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os dedos misturados de ferro e barro. Mostrou também a Daniel a interpretação dessa estátua. Deus disse a Daniel, que transmitiu essa mensagem ao rei Nabucodonosor, que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia. O peito de prata seria um reino seguinte, um reino ou um império, um reino que dominasse a terra inteira. Não é um país ou uma nação, mas um império. O peito de prata seria um reino seguinte, e o reino que venceu a Babilônia foi os Medos e os Persas. Em seguida, viria um terceiro metal, que é o bronze. Foi o reino da Grécia, comandado por Alexandre o Grande. E por último, o último império na terra, e foi o Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro da estátua. Esta mesma visão Deus apresenta no capítulo 7 de Daniel. Cronologicamente, anos depois, Deus mostra a Daniel, no capítulo 7,
4 animais terríveis. O primeiro animal era um leão, o segundo animal era um urso, o terceiro animal era um leopardo e o quarto animal era um animal terrível. A Bíblia não diz a aparência dele, pois justamente esse quarto animal terrível. Então, da mesma forma que a estátua era 4 metais e simbolizava 4 reinos, os 4 animais de Daniel também simbolizavam 4 reinos, que são os mesmos. Por que é que Deus apresentaria uma mesma visão, recapitulando uma visão que ele já deu no capítulo 2? Ora, porque nesta visão do capítulo 7 ele vai agregar novas informações, ele vai de forma gradativa revelar verdades que ainda irão acontecer. Então, o primeiro animal, que é o leão, equivale à cabeça de ouro, que é o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia. O segundo animal, que era um urso, inclusive esse urso tinha 3 costelas na boca, simbolizando as 3 cidades, as 3 nações que os médios persas conquistaram, né? Egito, Lídia e Babilônia. O terceiro animal, que é o leopardo, equivale ao ventre de bronze da estátua, que é o reino da Grécia, comandado por Alexandre o Grande. E o quarto e terrível animal, que tem dentes de ferro, é exatamente igual às pernas de ferro da estátua, que é o Império Romano. O interessante é que nesta visão do quarto animal, na cabeça do animal sai um chifre pequeno. Mas na estátua da visão de Nabucodonosor, que também tem 10 dedos na época do ferro, não está escrito lá que sobe um dedo e cai 3 dedos, mas na visão de Daniel 7, na cabeça do animal sobe um chifre pequeno e derruba 3 chifres. Essa já é uma nova informação. No ano 476, já da era cristã, quando o Império Romano já estava chegando ao seu fim, já estava na fase do colapso, o papado surge. E veja que esse chifre de Daniel 7 é um chifre pequeno, ou seja, não era um reinado grande como os outros, mas ele tinha olho e boca. O olho e a boca simboliza aqui a capacidade que a religião tem de convencer os corações, de comandar a mente das pessoas, que outro reino não tinha. Então nós estamos olhando aqui para o reino do papado. E o papado, quando surgiu no Império Romano, no coração do Império Romano, na cabeça do Império Romano, ele eliminou 3 grandes nações, ou três grandes tribos, que são os ostrogodos, os visigodos e os érulos, que foram extintos basicamente pela perseguição da Igreja Católica Romana. Já no capítulo 12, saindo de Daniel e vindo para o Apocalipse, no capítulo 12 nós temos aí uma visão de um dragão, que é o próprio diabo, né? O capítulo 12, verso 9, diz que o dragão é o diabo, um dragão vermelho, né? Dá até a cor a ele, um dragão vermelho que tem 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão, na verdade, é o grande pai, é o grande criador, é quem está por trás com o poder da besta que vem no capítulo 13. No capítulo 13, emerge do mar uma besta que tem também 7 cabeças e 10 chifres. Tem 10 chifres igual ao animal lá de Daniel 7, mas nesta besta do Apocalipse 13, ele tem 7 cabeças. O animal de Daniel 7 não tem 7 cabeças. Então, Deus agrega aqui mais um valor à visão. Ele está mostrando a origem deste animal, que ainda é lá no Império Romano, e que este animal tem 7 cabeças e 10 chifres, porque também recebe o poder do dragão vermelho do capítulo 12. No capítulo 17, aí sim que a visão é completada, e Deus agrega todos os valores aí, porque no capítulo 17 nós encontramos o animal de 10 chifres, como é o animal de Daniel, o animal de 7 cabeças, como é a besta do Apocalipse 13 e o dragão, e também tem a cor de escarlate, a cor vermelha que tem o dragão. E agora sobre este animal, sobre esta besta, Deus coloca uma mulher sentada sobre ela, uma mulher que monta sobre a besta, que tem o comando da besta. Uma mulher que é uma igreja prostituta, uma mulher de vermelho. Para nós entendermos melhor, vamos ver então alguns símbolos proféticos e o seu significado para entendermos melhor. Nessa imagem, apresentamos alguns dos muitos símbolos proféticos. Como o Apocalipse é repleto de símbolos proféticos, é importante que tenhamos o conhecimento que a Bíblia só pode ser interpretada por ela mesma. Não é honesto aplicar a lógica ou fatos históricos, marcantes ou personagens para dar significado aos símbolos proféticos do Apocalipse. É importante que a própria Bíblia dê a interpretação correta para cada símbolo. Neste quadro que nós vemos,
percebemos aí que a mulher é um símbolo profético, ela significa igreja, e nós podemos verificar isso em um dos versos. Tem outros versos, mas em Efésios 5, 23 pode ver isso. A besta, ou um animal selvagem, que é a mesma coisa, besta selvagem, animal selvagem, significa reino ou império, conforme Daniel 7, 23. Águas, em profecia, significa população, basta ler Apocalipse 17, 15. Escarlata, ou a cor vermelho, ou a cor vinho, é igual a pecado. Lá em Isaías 1,18 vai dizer isso. Lá em Isaías ele compara o pecado à cor vermelha, ao escarlate, ao carmesim, ao vinho. E compara também lá em Isaías 1,18 a cor branca à pureza. Não é à toa que no Apocalipse 12 vai mostrar uma mulher de branco, que é a igreja de Deus pura, e vai mostrar no capítulo 17, que nós estamos analisando agora, uma mulher de vermelho, que é uma prostituta, que é a igreja caída. E mais um símbolo aqui, que é o símbolo de abismo, lugar de escuridão, lugar de morte, né? Simboliza a morte, nesse contexto específico de Romanos 10, 7, e no contexto de Apocalipse 17, que é o que nós estamos analisando agora. Voltemos ao Apocalipse 17. No verso 2, lemos: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Com a qual se refere aqui a prostituta que embebedou os reis da terra com o vinho da sua prostituição. Veja que esta igreja prostituída ela tem influência política em todo o planeta. Esses líderes foram embebedados com o vinho religioso da sua prostituição. A Igreja Católica Apostólica Romana se tornou prostituída porque traiu Jesus Cristo com Satanás, seu rival. Estamos falando de uma prostituição religiosa, ou de uma prostituição espiritualmente falando. Trair Cristo com ensinamentos diferentes daquele que ele ensinou. O poder que a igreja tem sobre os seus fiéis faz com que os líderes do planeta todo peçam a bênção ao seu líder máximo, o líder do cristianismo nominal, que no caso aqui é o Papa. No terceiro verso é possível verificar o que afirmamos anteriormente quando líamos o versículo 1. Veja que a prostituta está montada numa besta no meio do deserto. Leiamos: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós percebemos aí na leitura que esta mulher, que essa prostituta, ela estava cheia de nome de blasfêmia. E a besta que ela estava montada tinha 7 cabeças e 10 chifres. Blasfêmia na Bíblia é possível verificar em João 10,33 que blasfêmia é tudo aquilo que quer destituir Deus da sua posição, que quer se colocar no lugar de Deus, ou quer usurpar o trono de Deus, ou ainda querer tirar Deus do seu lugar devido. As 7 cabeças e os 10 chifres nada mais é do que uma referência, uma ligação profética com o capítulo 13 de Apocalipse, com o capítulo 12 e com o capítulo 7 de Daniel. Uma ligação direta ao Império Romano e à Igreja Católica. A questão do deserto tratada aqui está ligada diretamente com Apocalipse 13, verso 11. No Apocalipse 13, nós temos bem definidos 2 bestas. Uma besta descrita do versículo 1 até o versículo 10, é uma besta que sobe do mar, que sobe dentre os povos, a igreja romana, na sua essência, na Idade Média. E do versículo 11 até o versículo 18, nós temos uma segunda besta que sobe da terra, da areia. A referência aqui é deserto. O deserto é um local que tem areia, que tem terra. Veja a ligação da segunda besta, né? O momento em que ela sobe da terra. E no Apocalipse 17, fala que o anjo leva João a um deserto para mostrar essa segunda besta. Nós vamos perceber que a ligação de Apocalipse 17, principalmente com a segunda parte, do versículo 11 ao versículo 18 do capítulo 13, é muito importante, é uma linha tênue, é muito ligada, é muito afinada essas duas descrições, Apocalipse 17 com o Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. No verso 4, lemos: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. 2 cores vestem esta igreja,
a púrpura e a escarlata. Além de ser incrivelmente rica, porque possui ouro, pedras preciosas e pérolas, e um outro item muito importante que a identifica é um cálice. Ela tem um cálice na mão cheio de abominações, de coisas imundas e da sua prostituição. É uma cena assustadora para o apóstolo João. Escarlata e púrpura são as cores das vestimentas do alto clero da Igreja Católica Romana. Isso não é uma coincidência, é uma precisão profética. As imagens que você vê é do funeral do Papa João Paulo II. Os bispos vestidos de escarlata e os demais prelados de segundo escalão estão vestidos de púrpura. Estas duas cores também são usadas pelos papas comumente. Pedras preciosas e muito ouro fazem parte da igreja mais rica do planeta. Fez a Igreja Católica Apostólica Romana a instituição mais poderosa da Terra. Uma igreja dona de um banco. Pois é, no Banco do Vaticano há investidores de todo o mundo. É uma igreja riquíssima. A instituição religiosa mais poderosa do mundo. Nós vemos nessa imagem agora uma mitra tecida a fios de ouro e um cálice de ouro, conforme a visão apresentada no capítulo 17 de Apocalipse. O cálice é outro símbolo de identificação precisa desta instituição. Se não, vejamos. O cálice está na mão de Fides. Fides significa a fé católica. É simbolizada por uma mulher com um cálice na mão. A Igreja Católica é representada em centenas de pinturas e esculturas ao redor do mundo por uma mulher com um cálice na mão. Coincidência ou mais uma precisão profética? No verso 5, lemos: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela possui um mistério, mas está escrito na sua testa, ou seja, só não vê quem não quer. Ela é mãe, o texto diz que ela é mãe, logicamente ela tem filhas. Ela é uma igreja mãe que tem muitas outras filhas, ou seja, igrejas cristãs que seguem a sua cartilha doutrinária. Ela é a mãe de várias outras prostitutas da terra. Muitas igrejas que se dizem cristãs são filhas dela. O outro ponto importante a ser observado aqui é que ela é chamada de a grande Babilônia. Em outras palavras, a revelação está nos dizendo que todas as suas crenças não são modernas, não são da Idade Média ou de séculos passados recentes, mas vem lá antes de Cristo, 600 anos ou mais antes de Cristo, quando o Império Babilônico adorava as suas divindades, criavam as suas doutrinas, os seus pensamentos místicos. Esta igreja que aí está, a origem dela não é nova, ela não tem nada de novo. As suas crenças nasceu lá atrás, muito antes de Cristo. Essa prostituta, ela é uma assassina, pois executou muitos santos inocentes. Veja aí o que diz o verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja que o apóstolo João ficou completamente espantado quando viu aquela mulher prostituta perseguindo e matando os santos, que ela chamava de herege, de falsos cristãos e de falsos crentes, e de uma forma terrível e violenta, tomava o sangue desses santos num cálice. A Igreja Católica, com o apoio de Roma e seus aliados, praticou atrocidades contra a humanidade, torturando e matando milhares de seus desafetos. Quem não concordava com seus dogmas era executado. No Museu da Inquisição em Lima, no Peru, é possível visitar estátuas de ceras e máquinas de torturas desenhadas e criadas para fazer sofrer as pessoas que não se submetiam às falsas doutrinas inventadas por esta igreja. Por isso que ela aparece bebendo o sangue dos santos numa cena de perversidade. Já no verso 7, o anjo enxerga João espantado com o que está vendo. Vamos ler. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu vou te dizer, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo agora promete revelar a João o mistério da mulher, e principalmente a besta e as 7 cabeças e os seus 10 chifres. Então o anjo vai, a partir de agora, começar a revelar esse mistério a João, principalmente o que está focado sobre a besta e as 7 cabeças.
No verso 8, o anjo começa a revelação desse mistério. Leiamos. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. A besta, ela tem 3 atos aqui, passado, presente e futuro. Veja que o anjo repete a mesma coisa 2 vezes. Ele diz assim, foi, passado, e já não é, ou seja, no presente ela não existe, mas vai subir no futuro. Novamente, ele continua vendo a besta que era, passado, e já não é, presente, mas que virá, futuro. Ora, a Bíblia só repete alguma coisa quando é muito importante. Então a Bíblia está mostrando aqui para a gente 3 atos. Vamos ver os versos seguintes. No verso 9, o anjo revela o primeiro sentido das 7 cabeças desta besta, que tem ligação direta com a primeira besta da parte de Apocalipse 13, de 1 a 10. Veja só o que diz aqui. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. O anjo então revela a João, dizendo que é necessário ter uma sabedoria divina, é necessário estar inspirado por Deus para entender isso. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma, não é qualquer pessoa mal intencionada, não é qualquer religião falsa sem compromisso, mas é necessário ter uma sabedoria, o discernimento de Cristo para entender isso aí. Então ele diz assim, as 7 cabeças que você está vendo sobre a besta são 7 montanhas, sobre a qual a mulher está plantada, está assentada. O Vaticano é o único estado, igreja do mundo que está rodeada por 7 montanhas. Lá, a sede da Igreja Católica é conhecida como a Cidade das 7 Colinas. Está aí muito bem claro neste mapa aqui, o mapa do Estado do Vaticano, que ao mesmo tempo em que é Estado político, é também uma igreja religiosa. As 7 colinas têm os seguintes nomes aí, Quirinal, Viminal, Capitolina, Palatina, Aventina, Caélia ou Célia e Esquilina. Então aí está a cidade. Bom, aí está a localização exata de onde está assentada a igreja prostituta. A Bíblia revela a localização geográfica dessa prostituta com precisão geométrica. A segunda aplicação das 7 cabeças da besta compara as 7 cabeças a 7 reis. Continuemos a leitura aí do capítulo 17, versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Mas como? Quer dizer que devemos sair do âmbito religioso para o âmbito político? A Bíblia está falando aqui de 7 reis, e nós estamos falando até agora de uma igreja, de uma religião, onde existem padres e bispos, e prelados. Mas se a Bíblia agora vem com uma conversa de 7 reis, então nós vamos buscar nas nações políticas reis? Não é necessário isso não. Veja, no dia 11 de fevereiro de 1929, o Tratado de Latrão, idealizado por Benito Mussolini, um ditador fascista, um ditador italiano, doa 44 hectares de terra ao papado, onde foi feita a célebre concordata, regulando a posição da igreja com o Estado, e o Papa Pio XI passa a ser, além de bispo, o primeiro monarca, o primeiro rei da Igreja Católica. A partir do Tratado de Latrão, de 1929, a Igreja Católica deixa de ser uma igreja apenas, passa a ser uma igreja e um Estado. E o Papa Pio XI, pela primeira vez na história, deixa de ser apenas um bispo e passa a ser um bispo e um rei ao mesmo tempo. E a partir de então, os papas são recebidos no planeta como chefes de Estado, como reis. Uma relíquia dá uma prova material disso e prova também o regozijo da Igreja Católica em expor tudo isso por sua conquista sociopolítica. É a fabricação de sua própria moeda, uma nação independente politicamente, uma igreja e Estado, tudo no mesmo bojo. Está aí a moeda do pontificado do Papa Pio XII, o Papa Pacelli, onde as inscrições claramente definem Stato della Città del Vaticano, o Estado da Cidade do Vaticano. Continuando o exame do verso
10 de Apocalipse 17, percebemos que a primeira fase desses 7 reis é: 5 caíram. Quem são os 5 primeiros reis católicos a cair? Ora, se o primeiro rei é Pio XI, vamos ver então a sequência desse relato de Apocalipse 17, verso 10. Pio XI é o primeiro rei da Igreja Católica. O seu reinado começa em 1922. Então, no meio do seu reinado, em 1929, ele passa a ser rei, como já explicamos aqui através do Tratado de Latrão. E ele reina até 1939, ou seja, 10 anos depois ele continua sendo rei. Depois de Pio XI vem Pio XII, ou Papa Pacelli, que vai reinar de 1939 até 1958. Em seguida, vem o Papa João XXIII, que reina de 1958 até 1963. Depois dele, o seu sucessor é Paulo VI, que reina de 1963 até 1978. E por último, o quinto rei é João Paulo I, que reina apenas no ano de 1978. Ele assume o trono em 78 e morre em 78. Ficou praticamente 30 e poucos dias no poder, e a história diz que ele tomou o chá da meia-noite numa morte misteriosa. Ainda continuando no verso 10, após os 5 já caíram, e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Ora, veja o tempo deste verbo, 1 existe. O 6º rei, 1 existe. A revelação aí é impressionante. A profecia está revelando o tempo exato em que os fiéis filhos de Deus teriam o real entendimento correto desta verdade. A profecia está nos revelando o tempo exato na qual seria compreendido esta profecia. Nos dias de João Paulo II, se teve a compreensão exata dessa profecia dos 7 reis, como nós estamos explicando aqui agora. João Paulo II é o 6º. O número 6 tem papel marcante nas Escrituras. Se o 7 indica a perfeição, indica as coisas de Deus, um Deus criador, um Deus perfeito e mantenedor, o número 7 é um número usado por Deus para revelar seu poder. E o número 6 é um número que indica as limitações humanas, e principalmente humanos que querem ser igual a Deus, ou ter prerrogativa de deuses. Ainda no verso 10, diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram e existe. O outro ainda não é vindo. O outro é o 7º, é óbvio que ainda não é vindo, que na verdade já veio, e aí está, e que vai durar pouco tempo em relação ao pontificado do último, do 6º, que é João Paulo II. João Paulo II reinou quase 27 anos, de 1978 até 2005. Logicamente, o 7º rei iria passar um tempo de reinado muito curto, muito inferior a 27 anos. É isso que a Bíblia está dizendo. Vejamos. Bento XVI é o 7º e o último Papa da visão de Apocalipse 17, verso 10. Pouco tempo ele deve passar no poder. Com certeza não passará 26 anos no poder. Ele é reconhecidamente como um Papa de transição, ou seja, aqueles papas que têm idades avançadas, que já foram votados para passar um pouco tempo, preparando alguém mais jovem para que possa passar mais tempo no poder. No verso 11, que é quase uma repetição do verso 8, reza sobre um 8º rei. Vejamos. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º. Procede dos 7, em algumas traduções diz é dos 7, e vai à petição. Como isso pode acontecer se o animal só tinha 7 cabeças? Nós estamos falando de 7 reis apenas. Mas de onde surgiu o 8º? O 8º é uma miragem, uma imagem, uma falsificação, um prodígio de mentira para enganar e conduzir a terra para uma perdição final. O 8º é o que era, não é e que veio. Lembra dos 3 atos? Ou seja, o 666, 3 tentativas de ser igual a Deus, 3 tentativas de ser 7, mas só consegue ser 6. Veja a descrição profética do número que identifica o homem, que representa com maestria o poder da besta em todos os tempos. O número 6, o número 666. Vejamos. Voltando ao Apocalipse 13, para explicar o Apocalipse 17, a besta que sobe da terra, ou seja, a mesma besta do deserto de Apocalipse 17, diz assim o verso 18. Aqui há sabedoria. Veja que é o mesmo contexto que está lá
no capítulo 17, verso 8. Aqui tem sentido, aqui tem sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É o número de um homem. E como o homem é identificado por seu nome, vamos ver no contexto dos 7 reis da Igreja Católica, que nós já vimos aqui, os 7 papas, vamos ver no seu nome quem deles se enquadra nessa descrição. Nesta primeira imagem, nós vemos os 3 primeiros papas na ordem cronológica. Papa Pio XI, o nome dele é Pius Papa XI. A língua oficial do reinado dos papas é o latim, a língua oficial também do Império Romano, a língua oficial dos romanos, onde letras têm valor numérico, os famosos algarismos romanos. No algarismo romano, a letra I vale 1, a letra V vale 5, a letra X vale 10, a letra L vale 50, a letra C vale 100, a letra D 500 e a letra M 1000. Só recapitulando para aqueles que porventura tenham esquecido dessa aula que tivemos lá no ensino médio, lá no início do ensino médio. Então, é fácil somar quando temos então o nome aí para Papa Pius Papa XI. A soma de suas letras dá 1617, ou seja, muito distante do número 666, 666. Pius Papas Duodécimos, ou seja, o Papa Pio XII, a soma total dá 2117, também não é esse. Ioannis Papa XXIII, ou seja, o Papa João XXIII, a soma total vai dar apenas 9, também não é. Continuemos. Paulus Papa Sextum, Paulo VI, a soma total do Papa Paulo VI dá 1075, também muito além. João Paulo II, cujo nome é Ioannes Paulus Papas Primus, também a soma dá 1067, muito distante. Benedictus Papa Sexdecim, o Bento XVI, Papa Bento XVI, a soma dá 2217, também não é esses 6 papas. Vamos para o próximo e último. O 7º Papa, ou o 6º na linhagem, na ordem cronológica, João Paulo II, o 6º, tem seu nome incrivelmente identificado com o 666, o 666, o número repetido por 3 vezes. Lembra dos 3 atos lá atrás? Foi, primeiro, não é mais o segundo, que virá, terceiro, passado, futuro e presente. Seria muita coincidência? Veja aí que a soma exata de Ioannis Paulo II, Ioannis, a soma total do nome dá 1, Paulos dá 60, Papa não dá nada, segundo, a soma dá 605. Se você somar tudo, dá exatamente 666. A profecia do Apocalipse, ela não trata de coincidências, mas de precisão. Veja o que diz Apocalipse 13, o versículo 13 e 14. E a besta descrita em Apocalipse 13, versículo 13 e 14, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. 4 pontos aqui importantes a ser analisado. Primeiro, a besta que sobe do abismo, ela faz sinais e prodígios na presença da primeira besta. A segunda besta, descrita do versículo 11 ao verso 18 de Apocalipse 13, ela faz grandes sinais na presença da primeira besta. Veja que a besta, ela pede que faça uma imagem, a besta que sobe da terra, e a besta que recebeu uma ferida mortal, mas que vivia. Então, 3 pontos importantes a gente precisa analisar nesse verso. Primeiro, que ela faz prodígio de mentira. E um dos seus prodígios de mentira é criar uma imagem parecendo que alguém ressuscitou, voltou da morte. O outro, terceiro ponto, é que uma das cabeças foi ferida, uma das 7 cabeças, um dos 7 reis recebeu uma ferida mortal, uma ferida de uma espada. A espada é a arma de guerra do tempo de João. No nosso tempo, uma arma mortal é um revólver, é um fuzil. Mais uma vez, João Paulo II volta à cena profética. Além de ser uma das 7 cabeças, um dos 7 reis, ele é o 6º, o número do inimigo que tenta se igualar a Deus. E agora, mais um fato contundente. João Paulo II,
É o único dos 7 papas que foi ferido mortalmente com arma de guerra, com um revólver, aqui representada por uma espada, que era a arma lá do tempo de João. No site do Vaticano é possível ver a reportagem onde diz que o Papa João Paulo II foi ferido mortalmente com um tiro no abdômen, perdendo 3 centímetros do seu intestino, e a partir daquela data, daquela ocasião, o Papa passou a sofrer graves problemas de saúde e nunca mais foi o mesmo. Esta ferida foi realmente uma ferida mortal. Quem diz isso é tanto o site do Vaticano como inúmeros jornalistas pelo planeta. Voltando à análise do capítulo 17, versículo 11, diz assim: e a besta que era e já não é, ela é também o 8º, procede dos 7 e vai para a perdição. O 8º rei, ele sobe do abismo. Ora, para que um dos 7 reis suba do abismo, ou seja, subir da morte, é necessário que ele esteja morto, é óbvio, e seja, logicamente, ao final do período dos 7 reis. É preciso que os 7 reis estejam mortos, um dos 7 suba. Como o inimigo não tem poder de ressuscitar ninguém, só Cristo tem as chaves da morte e do inferno, o inimigo fará um prodígio de mentira, criando uma imagem para parecer que o 8º rei voltou da morte para a vida. E quem sabe dizer que Cristo lhe confiou essas chaves, as chaves do inferno e da morte. Olhando bem para esta imagem, dos 7 reis, quem você acha que preenche o quadro profético para ser o 8º rei? Quem dos 7 é o principal candidato? Veja que nesta imagem aparece aí um 8º, uma 8ª pessoa, que é Francisco. Ora, Francisco não pode ser, porque Francisco nem papa é. Francisco é um impostor. Um papa só pode ser papa, só pode herdar o trono hereditário, quando o outro morre. Como Bento XVI não morreu ainda, ele é o papa de direito e de fato. No próprio cânon sagrado da Igreja Católica, reza que o trono é hereditário. Enquanto um estiver vivo, o outro não pode. Na leitura profética, Francisco não passa de um impostor. A Igreja pode o está usando como uma estratégia, como um garoto propaganda, como relações públicas, para divulgar os seus próprios planos, mas ele não se enquadra no âmbito profético que nós estamos analisando. Com certeza, João Paulo II, o VI, é aquele que preenche com unanimidade todos os critérios para ser a imagem a ser restaurada, para conduzir os cristãos nominais à perdição final. Os números de João Paulo II são impressionantes. Se nós analisarmos as viagens que esse Papa fez, dá cerca de 3,5 vezes voltas na Terra. A quantidade de encíclica, de discursos, mas principalmente o maior plano, o terrível plano que ele criou, idealizou e implantou, o ecumenismo. O ecumenismo visa trazer de volta ao seio da Igreja Mãe todas as igrejas divididas, afastadas. E foi nos dias de João Paulo II que ele conseguiu colocar no mesmo templo, no mesmo lugar, representante de todas as igrejas do mundo, de todas as igrejas cristãs, ditas cristãs, todos os protestantes, debaixo das asas da Igreja Católica. João Paulo II foi aquele que conseguiu praticamente preparar todo o campo para o cumprimento da profecia de Apocalipse 16, onde fala da grande visão ecumênica, da união da besta, do falso profeta e do dragão. João Paulo II é impressionante. Ninguém mudou a cara da Igreja Católica, comparando esses 7 papas que aí estão, mais do que João Paulo II. João Paulo II é um fenômeno. Eu lembro que na morte dele, uma multidão de fiéis na Praça da Sé, lá no Vaticano, muitas faixas escritas Santo Súbito, Santo Já, ou seja, a multidão emocionada pedia para que o clero, a alto clero do Vaticano, dispensasse o processo legal de canonização e o tornasse santo de imediato. Ora, quem pediu isso? João Paulo II é impressionante. Outro ponto importante é que, por ocasião da morte de João Paulo II, vários líderes de igreja protestantes, de evangélicos e de outras denominações, de outras religiões não cristãs, todos eles tinham o mesmo discurso. O Papa João Paulo II era santo, era uma pessoa carismática, era uma pessoa que representava o amor de Cristo na Terra. João Paulo II, enfim, é uma unanimidade. Uma imagem recebe vida?
Uma imagem para um povo que adora estruturas de gesso, de madeira e de pedras é um sinal que deixaria a humanidade em alvoroço. Tudo o que essa imagem disser será lei. Essa imagem fará uma lei para perseguir os cristãos verdadeiros. Aquela imagem de paz e de amor, a Bíblia diz, se converterá numa imagem terrível e perseguidora. Vejam como diz Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Satanás tem poder para fazer isso? O inimigo das almas, o inimigo de Cristo, tem poder para fazer isso? Para que alguém volte da morte? Será possível ele ter um poder para fazer um engano dessa forma, para enganar o planeta todo? Veja o que diz em 2 Tessalonicenses 2, versos 8 e 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A arma de Satanás sempre foi e será o engano. Então qualquer milagre não é milagre, são prodígios da mentira. São imagem para enganar os homens. No próprio capítulo 13 de Apocalipse, diz que ele faz grandes sinais e prodígios à vista dos homens. Ainda em Tessalonicenses, no versículo 4, diz assim: o qual, esse iníquo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa imagem também, ela fala por si só. Não é à toa que o papado, desde o ano 476, diz que tem o poder de perdoar pecados, de sentenciar a gente a sair do purgatório para o céu ou ir para o inferno. Não é à toa que o papado tem tentado tomar o lugar de Deus em toda a história. Essa imagem aí vale mais do que 1000 palavras. Satanás tem poder para se disfarçar em anjo de luz? Se Satanás tem poder até para disfarçar em anjo de luz, imagine criar uma imagem que fale. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo está dizendo para a gente: vocês não se maravilhem em ver qualquer outra coisa diante dos vossos olhos, porque o próprio Satanás, ele se transfigura e se transforma em anjo de luz. O Apocalipse enfatiza mais uma vez que a mulher, ou igreja, é também a grande cidade que reina religiosamente sobre os reis da terra. A cidade do Vaticano, onde está o centro, a sede da Igreja Católica, onde reina sobre os reis da terra, como já vimos aqui, conforme Apocalipse 17:18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Os 10 chifres, 10 nações oriundas da Europa, se voltará contra a igreja prostituta nos últimos dias, antes da vinda de Cristo. E esses 10 chifres a destruirá. A Igreja Católica Apostólica Romana terá o seu fim. Veja como diz Apocalipse 17:16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Ainda no capítulo 17, mostra que esses 10 chifres também combaterão contra o Cordeiro e contra o exército do Cordeiro aqui na terra, os fiéis do Cordeiro. Estes 10 chifres, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque o Cordeiro é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Vencerão os 10 chifres os que estão com ele, com o Cordeiro, chamados e eleitos e fiéis. E para concluir, deixo a mensagem da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, garantindo que nunca nos abandonará e que nunca nos deixaria órfãos e voltará para nos livrar de toda e qualquer perseguição da besta e do 8º rei. Ele diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Que Deus nos abençoe, que possamos confiar na palavra profética do nosso Deus. Esperemos nesta promessa e estejamos ao lado do Cordeiro, porque quem fica ao lado do Cordeiro é vencedor. Convido a todos vocês para que possamos juntos estar e permanecer, perseverar ao lado do Cordeiro, para que possamos desfrutar da grande vitória. Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém.